Fala galera, bom dia. 2 de setembro, dia de payroll. Vamos lá, mais um dia. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui. Isso aqui é exclusivo para quem é membro, tá? Exclusivo para quem é membro da tribo, dias 17 a dia 19 de setembro agora. Em São Paulo vai rolar um evento presencial como nunca feito no mundo inteiro pela 3Stars. Só que é exclusivo para quem é membro da tribo. Se você é membro da tribo e está assistindo isso, clica lá para você ver, né, o cronograma e tal. Vai ser cobrado uma taxinha de R$ 300 apenas para garantir a cadeira, porque a gente tem vagas limitadas e assim que você colocar o pezinho lá, os R$ 300 é devolvido para você integralmente, ou seja, não vai ser cobrado nada, né? Para quem é membro, não é cobrado nada. Bom, eu não sou membro, posso ir? Não. Quem é membro, infelizmente, não dá, porque a gente tem um limite de cadeiras lá. Vai estar todo mundo lá. Todo mundo vai estar lá, tem as fotinhos ali, ó. Carlos, eu, Tonho, Jackson, Pipo, entre outras pessoas que também estarão lá, mas não tá ali. Esse evento vai ser bem legal. Tem os horários e tudo como que a gente vai fazer. Enfim, então, para quem é membro, se inscreve aí que a gente se vê lá nos dias 17, 18 e 19. Então vamos aqui, ó. Ontem, indo pro Morning Call, né? Ontem os índices fecharam negativo com o confinamento da China também trouxe um certo pessimismo, né? A China com as políticas ainda para conter aquele vírus lá, eles ainda são bem rígidos quanto a isso. E aí, com frequência, a gente vê mais confinamentos de algumas cidades e isso deu uma desacelerada ontem. E os índices, de forma geral, acabaram caindo. Neste momento, os índices estão tudo no 0 a 0, né? O Dow Jones, o S&P, o Nasdaq e bolsas da Europa subindo. Bolsas da Europa estão subindo com medidas aí de que o governo de lá vai soltar algumas medidas para poder reduzir um pouco o preço da energia, que está altíssima lá, né? E de repente é por isso que está precificando isso, né? Subindo ali um pouco. Quando a gente olha para o gráfico, eu particularmente, né, desde ontem à noite, eu tenho dito que a impressão que eu tenho é de um dólar mais fraco, os índices para cima, porque eu acredito que esse payroll vai sair abaixo do esperado ali e a gente vai ter um dólar fraco e índices para cima. Mas o que é importante de entender? Hoje, sexta-feira, toda primeira sexta-feira do mês, às 9h30 da manhã, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos. Relatório de emprego não agrícola, né? Sai a taxa de desemprego também, está aqui, ó, 3,5%. É a mesma anterior e a expectativa é a mesma. Dado econômico tem que entender que é um contexto sempre. Que tipo de contexto? Por exemplo, se você tem um relatório de emprego ruim, significa que, né, as coisas estão ruins e tal. Mas se você tem um relatório de emprego bom, você pode ter aí uma economia forte, e aí você vê índices subindo e tal. Qual que é o contexto hoje, para vocês entenderem dado econômico? O contexto hoje é inflação alta nos Estados Unidos, Banco Central dos Estados Unidos subindo a taxa de juros para poder conter a inflação, e taxa de juros é igual fermento. Se você usa pouco, não faz efeito, se você usa demais, o bolo cresce demais, né? Não fica bom também. E é isso que o mercado está olhando. Então, quando saem dados econômicos, né, sobre a economia dos Estados Unidos bons, que está crescendo, que está aumentando o emprego e tal, que a galera tem mais poder de consumo, isso pode fazer com que a inflação continue subindo, não pare, e não desacelere, que a subida de juros até o momento não está fazendo efeito. Então pode ser ao contrário, e isso que é o mais difícil, porque todo dado econômico ele depende do contexto daquele momento. Então, neste momento, qual que é? No mês de setembro agora, o Banco Central Americano, na sexta-feira agora o Powell, na quinta, na sexta-feira, né? O Powell anunciou lá naquele simpósio de Jackson Hole que eles vão ser ainda agressivos em subir juros para conter a inflação, aquela coisa toda, por isso que a gente viu os índices caírem bastante, né? Da quinta-feira para cá, quinta e sexta para cá. E os mercados precificaram isso já, né? Numa subida de juros mais agressiva pelo Banco Central Americano, 0,75. Então, se sai um relatório de emprego, né, o payroll, ruim no mês de agosto, o que seria ruim aqui? Até abaixo de 300 aqui. O mercado pode entender isso como bom. Entendem? Porque dentro deste contexto, pode ser uma notícia ruim, pode ser boa. Então, é isso que é necessário entender também. No mercado financeiro tem... quando o mercado reage negativamente para uma notícia boa, significa que ele é um mercado muito baixista, muito pessimista ainda. E tem ao contrário também, né? Quando o mercado reage bem a uma notícia ruim, é um mercado muito comprador. E isso tem em todos os ativos, você vê isso.
Então é necessário que você entenda o contexto disso tudo. Bom, e se sair acima do esperado aqui, né? Se sair números bons, isso pode ser negativo. Principalmente de reação. Lembra que eu falo de reação? Esses dias, quando saiu dados de inflação, saiu dados de inflação de manhã e 1 ou 2 horas depois era o pronunciamento do Powell lá no simpósio de Jackson Hole. Quando saiu os dados de inflação, os mercados reagiram naquele momento. Vocês viram lá os índices subindo e tal, porque a inflação saiu um pouquinho abaixo do esperado. E aí, tempos depois, o Powell foi lá e falou. Então, vocês percebem, vocês conseguem ver no mercado o que é uma reação, de fato, assim, na hora do dado econômico e depois para onde o mercado vai de forma natural. E aqui é a mesma coisa. Então, dependendo do que sair, a gente pode ter inicialmente uma reação. E depois pode mudar para outro rumo, né? Então é importante entender isso. Então é isso. A minha expectativa é de que saia ruim esse payroll e que a gente tenha aí o dólar mais fraco e os índices subindo. Essa é a expectativa. Mas ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Tem outros dados aqui que saem juntos que são importantes, como ganho médio por hora trabalhada, ou seja, existe expectativa de diminuição. Quando o ganho médio por hora trabalhada está aumentando, as pessoas têm mais poder de consumo, né? Salário médio por hora, ano a ano também. Existe, né, uma expectativa de aumento e assim vai. Ó. E depois tem o privado também, tem o não agrícola, tem o privado e tem a taxa de desemprego. Taxa de desemprego U6, tá vendo que tem duas aqui? Ó, U6, ela acaba contemplando autônomos também, né? Motores de aplicativo, entregadores, entre outros. Por isso que é maior aqui. Durante a pandemia, o U6 chegou a bater 24%, se não me falha a memória, bastante coisa. Então, às 9h30 que vai sair todos esses dados econômicos aí que são extremamente relevantes aí para ditar o rumo para onde vai os mercados. Aí depois, né, resto do dia a gente não tem mais nada assim de tão importante. Lembrando que segunda-feira, se não me falha a memória, é feriado nos Estados Unidos também. Então eu não ficaria posicionado hoje no final do dia, porque segunda-feira a bolsa não abre, a bolsa dos Estados Unidos. Inclusive vai fechar mais cedo, acho que inclusive, né? Então tem que tomar esse cuidado aí por ser uma sexta-feira, início do mês, por conta de feriado na segunda-feira. A gente sabe que tem conflitos rolando aí pelo mundo inteiro, né? Não preciso citar quais. E a maioria da galera não fica posicionada. Então, se você tiver um dia altista, um dia subindo, vamos dizer assim, lá no final do dia pode ser que não seja tanto, né? Justamente por isso. Beleza? Então, acho que era isso. Dei um recadinho para vocês. Quem não é membro, infelizmente, não vai conseguir participar. Quem é membro, se inscreva lá. Corre, que as vagas são limitadas. Justamente por serem limitadas, que a gente colocou aqui para garantir. Ah, eu paguei lá para garantir minha vaga e não pude ir. O que será feito com esse dinheiro? Esse dinheiro será doado. Vai ser tá aqui, ó. Esse dinheiro será doado, tá? Então, você que é membro, corre, que dá tempo ainda de se inscrever para poder participar, que restam poucas vagas. Beleza, então, eu acho que era isso por hoje. Ah, os títulos americanos, ó. Tomou Viagra, não parou mais, foi lá para cima. O de 10 anos está absurdamente alto, o de 2 anos chegou a bater 3,5%. Ontem, antes de ontem, então continua muito, muito alto. A curva de juros tudo invertida. São sinais de recessão lá em breve, enfim. Então eu sempre de olho nos títulos americanos, que é extremamente importante isso aqui. Agora tá dando uma folguinha aqui, mas é muito importante olhar isso aqui. E nossa bolsa também, né? Tá meio que aguentando, segurando, com o mundo inteiro caindo, nossa bolsa segurando um pouco ainda. Subiu ontem 0,8%. Beleza, então? Ótima sexta, ótimo final de semana. Até o próximo Morning Call. Tchau.